Juntos novamente, na leitura do livro No Rumo do Mundo de Regeneração, de Valdo Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda. Capítulo 3. Adaptação ao novo lar. Ao chegar, dirigimos-nos de imediato à instituição que nos serviria de base para as atividades. Em um local agradável, próximo ao mar, podíamos beneficiar-nos das emanações do oceano que muito nos auxiliam na constituição perispiritual. Tratava-se de uma comunidade espiritista dedicada à iluminação de consciência e edificação moral pelo estudo. A movimentação era muito grande, tanto de trabalhadores conscientes das suas responsabilidades doutrinárias, quanto de espíritos abnegados responsáveis pelos cometimentos abraçados. Num dos setores havia um edifício especialmente dedicado às reuniões mediúnicas e ao movimento de sofredores de ambos os planos faziam-se significativos. A administradora do espaço que nos fora reservado era uma senhora simpática, de 60 anos mais ou menos, que trabalhava com os visitantes, que frequentemente se hospedavam na sociedade. Muitos deles vinham com tarefas especiais para o atendimento à comunidade, enquanto outros eram trazidos para treinamento nos laboratórios espirituais, particularmente com os recém-desencarnados. Eu esclareço aqui que isso tudo é no plano espiritual. Mesmo que haja um prédio físico, onde existe um trabalho espírita, existe um plano paralelo em que há atividade espiritual no departamento. Continuando. Fomos conduzidos com muita fraternidade aos cômodos que nos deveriam albergar e preparar-nos para conhecer os labores formosos da instituição. Um educandário nobre, um templo de fé, um laboratório de pesquisas, quaisquer lugares onde se observem serviços de edificação da sociedade, são abençoados redutos de amor e de construção do bem, preservado por espíritos gentis, que são colocados como guardiões para evitar a baderna dos ociosos, burlões e perturbadores. Quando a percepção humana se dilatar mais, penetrando nas diversas faixas vibratórias entre o mundo físico e o espiritual, permitirá o conhecimento de que a vida não para e o espaço vazio é pobreza dos sentimentos humanos. Assim, será mais fácil compreender também a teoria dos universos paralelos e outras conquistas extraordinárias que a ciência terrestre está constatando. Após alguns minutos, Marta nos informou que o mentor da instituição, discípulo de São Francisco de Assis, aguardava-nos a fim de oferecer-nos as boas-vindas. O irmão Gracindo recebeu-nos com afabilidade e explicou-nos que estava à frente da instituição por orientação de Francisco de Assis desde a sua fundação. Explicou-nos ainda que a problemática do momento muito o preocupava, em razão dos prognósticos médicos algo alarmantes, assim como das informações espirituais de que tomara conhecimento. Desde alguns meses, os benfeitores da humanidade deram-se conta da guerra terrível com o estranho vírus, de cepa comum da influenza, e que deveria prolongar, maléfico na Terra, por mais de 2 anos, superando o da gripe espanhola. Entreteceu considerações sobre a caridade em relação aos pacientes e a todos os sofredores no seu processo de evolução. Dirigiu-se diretamente ao irmão Spinelli, informando que podia contar com todos os serviços da instituição a qualquer momento e sem consulta anterior. Nominado com clareza, o amigo elucidou que era a primeira vez que participava de um trabalho desse gênero, porque estava emocionalmente vinculado ao solo gaúcho nas tarefas de expansão do espiritismo e suas atividades incomparáveis. O nobre administrador convidou para que nos acompanhassem 2 amigos espirituais que se encontravam presentes e fizessem o trabalho de cicerone pela bela instituição. Foram criados setores especiais para idosos, embora sem internamento, oferecendo-se cuidados e terapias preventivas às enfermidades, abrindo-se escolas tradicionais e profissionais, de modo que as novas gerações, melhores educadas, pudessem constituir a futura sociedade. A higiene, os cuidados domésticos, os setores especializados em diversas áreas, médica, odontológica, farmacêutica, laboratorial, em parto natural, chamavam-nos a atenção,
mas também a alegria e a psicosfera ambientais de voluntários e funcionários perfeitamente conscientes de que o amor é a maior terapêutica preventiva e curativa que existe. O setor doutrinário, fiel aos princípios do Evangelho, estava em pleno funcionamento, o que nos surpreendeu satisfatoriamente. Posteriormente, fomos informados que esse espírito abnegado trabalhara com o suave e doce Pai Francisco e se encontrava nessa tarefa por amor a alguns daqueles que, reencarnados, faziam parte do grupo que ele pretendia levar a Jesus. Comoveu-nos também constatar que a mediunidade com Jesus era preservada e vivida naquele lugar com o respeito e alta consideração que merece, sendo exercida cristamente, como recomendava o codificador. Graças ao desenvolvimento intelecto-moral dos seres humanos, à medida que se fazem sensíveis à beleza e à reflexão, mais percepção adquirem em relação aos denominados fenômenos paranormais, por ensejar-lhes melhor sintonia com as vibrações sutis que os envolvem. Com o suceder do tempo, mediante o exercício cada vez maior das faculdades mediúnicas, os fenômenos tornar-se-ão normais, tornando esse delicado sentido físico mais primoroso e transcendental. Cada vez mais se constata que a energia espiritual é a portadora de todos os valores que constituem a vida animal e especialmente a humana. Graças aos estudos da fenomenologia mediúnica, mais ampla gama de ocorrências passa a fazer parte do cardápio existencial, por facultar a penetração em faixas vibratórias ainda pouco conhecidas e vivenciadas. Seriam dois mundos em perfeita sintonia, ou apenas um mundo em duas especialidades de percepção? A verdade é que em cada momento de reflexão, mais encantado com as descobertas e identificações que faço, reencontrava sempre a vida nas mais diversas expressões. O dia afinava-se lentamente, permitindo-nos ver à distância a linha do oceano, confundindo-se com nuvens coloridas do sol poente. Neste momento, passamos a escutar uma antiga melodia religiosa de Palestrina, o grande compositor sacro que parecia tangida por mãos e vozes invisíveis. Nessa ocasião, um dos membros do nosso grupo, que fora médico virologista de sua última investidura física, murmurou gentil: "É a hora do Ângelus, das orações de louvor a Maria, a Santíssima, a sala de atividades mediúnicas para onde devemos ir. O Dr. Edualbo fora-nos apresentado antes de iniciarmos a jornada e fora da Terra um grande devotado estudioso de virologia. Diversas vezes estivera na instituição e desfrutava de muito respeito dos seus membros pela contribuição que dava em viroses menos letais que ocorrera neste século e ainda remanesciam em episódios esporádicos. Afirmou que poderíamos acercar-nos do local, participar das orações e rápidos comentários realizados pelo irmão Gracindo. A sala, de pequenas proporções, estava repleta, com os chefes de departamento e alguns convidados, e nos emocionamos com as doces vibrações ambientais. Nada havia de adornos, caracterizando-nos pela simplicidade austera dos lugares dedicados à meditação e à prece. À frente, a mesa em torno da qual, nos dias próprios, sentavam-se os membros da atividade mediúnica e, em seguida, algumas filas de cadeiras. O diretor enunciou uma emocionada prece e de imediato pediu aos irmãos Spinelli que abrisse o Evangelho, segundo o Espiritismo, e lesse um parágrafo. A página aberta encontrava-se no capítulo 6º do livro referido e assinala: "Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados encontram consolação na fé no futuro e na confiança na justiça de Deus, que o Cristo veio ensinar aos homens. Sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o peso e nenhuma esperança lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: Vinde a mim todos vós que estáis fatigados, que eu vos aliviarei." O mentor solicitou-lhe que comentasse em breves palavras o magnífico texto, o que foi feito com brilhantismo que lhe é peculiar. "Paz seja convosco", iniciou o querido companheiro. "Sempre nos referimos às misérias que nos acontecem no transcurso da evolução.
nos esquecendo que elas são os frutos dos erros do nosso comportamento. O Pai Celestial nos proporciona a reencarnação a fim de prepararmos-nos para a glória que nos está reservada. Entretanto, as heranças doentias do processo inicial permanecem dominando as nossas paisagens íntimas, empurrando-nos para fossos de desequilíbrio e da insensatez. Compreendêssemos a necessidade da fé no futuro e nos pouparíamos no presente de acompliciamento com as paixões servis que nos aprisionam nos painéis da inferioridade. Confiássemos em Deus, adotássemos o comportamento ensinado e vivido por Jesus, e com certeza o nosso fardo seria leve, sem qualquer fadiga. Eis porque o Espiritismo é a doutrina da consolação, semelhante ao que Jesus fez, ajudando-nos a agir corretamente, sem a vã loucura de desejarmos a solução milagrosa dos problemas através dos mentores, cabendo-nos a nós próprios realizada. Que o Senhor nos abençoe. O seu verbo, sempre gentil e suave, penetrou-nos o ser e ficou gravado no âmago do ser. O mentor considerou a gravidade do momento na Terra, preocupação de todos em relação à pandemia, que agora se tornava terrivelmente visível, com a agressividade de que se constituía, surpreendendo o mundo dito civilizado, mas ainda algo primitivo. Referiu-se aos aventureiros que se iriam aproveitar da circunstância dolorosa para ampliar o furto e a desonra, mas que a nós interessavam as preocupações de amor, da caridade, atendendo a um apelo planetário de misericórdia aos céus compassivos. Menos de uma hora transcorrida, a reunião foi suspensa e mantivemos algum diálogo com os demais trabalhadores da comunidade, enquanto a natureza respirava paz e bênção. Meus amigos, por pior que possa estar a nossa vida, nós temos sempre protetores espirituais nos ajudando com ânimo, força e inspirações para que solucionemos nós mesmos os nossos problemas. Ninguém vai tirar de nós a lição de cada dia. Assim como os pais não devem fazer a lição de casa dos filhos, a espiritualidade também não deve fazer isso. Devemos aprender crescendo com os nossos problemas. Por hoje ficamos por aqui. Aguardo a todos no capítulo seguinte. Abraços.